Bom dia! Amanhã Mulher começa agora. Essa semana, a doutora Kátia nos falou sobre qualidade e estilo de vida. Hoje vamos continuar essa conversa. Vamos assistir juntas? Pegue o seu dinheiro. Nós não estamos falando em dieta, nós estamos falando em estilo de vida. Como é que eu vou gerenciar minha vida para eu ter os meus 80 anos, 90 anos de uma vida regrada e saudável? Isso é ser feliz. Ah, ser feliz é ter dinheiro e ficar viajando pelo mundo? Não. Tanto que nesse momento de pandemia nós entendemos que é ser feliz de verdade, porque ninguém pôde fugir das suas casinhas. E ser feliz, eu garanto a vocês, que já viajei em muitos lugares do mundo, que não é isso. Isso é bom, mas ser feliz é ficar aqui, ó, de corpo e alma e presente junto com vocês neste momento. É a todo momento você está sabendo o que você está sentindo e você está de corpo e alma. O psique, só para nós pensarmos um pouquinho, quando a gente fala em psique, em psicologia, em psicoterapia, nós estamos falando na nossa alma, não a alma da religião, né? O espírito em si, quando ele está no corpo, ele já é puro, ele já é nobre, né? Ele já tem a sua qualidade. Nós estamos falando desse psique, desse psicológico, dessa inteligência emocional que tanto rege nosso estilo de vida. Não adianta ser um super natureba e mal-humorado, porque o psique, ele exatamente é definido como que? Como a mente, a nossa mente pensante, mais os nossos sentimentos. Sentimentos. Se nós sabemos hoje que os sentimentos são 90% produzidos dos neurotransmissores que geram bons sentimentos, que geram coragem, que geram certeza de que está tudo bem, são geridos a nível de intestino. Se isso é a nível de intestino, então eu estou no comando, porque nada chega no meu intestino se eu não permitir que entre pela minha boca. Aí também entra a pele, porque a pele é o órgão absortivo, então tudo que eu passar nela vai também para a minha corrente sanguínea, mas principalmente a nossa boca. Mudar o nosso café da manhã e a gente vai estar falando o que a gente pode fazer jejum intermitente de manhã, tem um monte de orientações que vocês vão encontrar por aí. Mas de uma maneira prática, acordar de manhã, tomar seu café da manhã, não significa obrigatoriamente tomar seu café com leite, pão, com queijo, não é isso, gente. Acordar de manhã, o acordar é o nosso melhor momento de detox, de limpeza do corpo. E é por isso que quando a gente acorda de manhã, o nosso xixi é o mais escuro, porque ele se limpou a noite inteira. A gente tem a vontade de evacuar, de fazer o cocô, porque também está limpando o intestino, sai remela no olho, o olho está mais inchado, porque aquilo também está excretando substância tóxica do corpo. Então, de manhã é um excelente momento para a gente ou não comer nada e simplesmente beber seus 500, 600 ml d'água, ou simplesmente comer uma fruta. Ah, eu não gosto de fruta. Comece a comer. Tudo que você acha que você não gosta é porque você não experimentou, porque você não tem hábito. Então, se você começar a comer a fruta no café da manhã, você vai ver como isso funciona. Ah, tem que comer fruta? Tem. Eu sempre faço isso. Eu falo, olha, vou comer a minha fruta para depois tomar o meu café. Posso comer um pão sem glúten? Você até pode, mas antes passe pela fruta. Porque lembrando, quando o corpo diz fome, ele diz, primeiro, água. Segundo, ele diz vitaminas, minerais, aminoácidos. E onde eu tenho isso? Frutas, verduras, legumes e os grãos. Eu não tenho isso no pão, eu não tenho isso no leite, eu não tenho isso no queijo. Não tenho. Então, se você fornecer para o seu corpo alguma coisa que ele não deseja, que ele não está pedindo, o que vai acontecer? Você vai ter novamente fome, ou então você só vai ficar pensando em comida. Viver não é pensar em comer todo momento. Viver é apreciar cada momento que nós estamos tendo, o aqui e o agora. Dieta não é estilo de vida. Dieta da sopa, dieta da lua, dieta low carb, dieta o que seja. Tudo que for alguma coisa que você se propõe a fazer por 3 meses, vai chegar no final do 3º mês, você vai explodir como uma panela de pressão explodida. E você faz o quê? Volta de novo para o seu erro.
Mudar o estilo de vida é basicamente o que vocês já sabem da minha pessoa, né? O que eu oriento. Tomar 3 litros d'água até às 7 horas da noite, contando um copo de 300 ml até às 19 horas. Suspender os piores vilões que nós temos na nossa alimentação hoje, que são leite, queijo, iogurte, requeijão, coalhada, os leites derivados, manteiga pode, tá bom? Manteiga sem sal é bem-vinda. E a farinha de trigo, glúten, que entra também a cerveja de vocês. Quem tem aquela barriguinha de trigo, é a famosa barriguinha da cerveja também, é a mesma coisa. Então, 3 litros d'água, suspender leite e glúten, farinha de trigo, tirar álcool como bebida social. Álcool ele não é algo social, é algo que vai danificar o seu sistema nervoso, algo que não se refaz. O nosso cérebro, ou ele é jovem, ou ele está morto. Então, repensem sobre isso. Você sabe que tem um estudo, depois a gente pode até estar falando sobre esse estudo, que as melhores mentes de Nobel, as pessoas que ganharam o prêmio Nobel, os papas, as pessoas dos grandes CEOs, os grandes presidentes de multinacionais, são mentes entre 60 e 80 anos. De 60 a 80 anos é onde o ser humano tem a sua melhor performance mental. Só que a mente, o corpo está se arrastando. Porque a pessoa com 60, 70, 80 anos, com 20, 30 e 40, ela achava que era natural fazer dieta, comer leite, comer farinha, comer pizza todo final de semana. E isso faz com que uma mente brilhante aos 80 anos tenha um corpo decadente. Será que é isso que você quer para você? Por isso, gente, é sempre interessante que a gente repense sobre como estou gerenciando a minha vida. Mudar faz todo sentido. E se encare. Eu vou desafiar vocês todos, porque eu sei dos resultados, eu sei que isso é magnífico e que dá muita satisfação. Quando a gente tem prazer com o nosso corpo, com a nossa pessoa, nós paramos de achar que prazer é com a bebida, é com o álcool, é com a droga, é com as baladas. E não que isso seja de tudo ruim, mas se você tem um prazer sincero com você mesmo, você vai ver que tudo isso é acessório. Então, se pese, veja se seu peso é o peso ideal. Lembra? Quem define o nosso peso são os joelhos. Se eu, Kátia, tenho 1,54 m, o máximo que o meu joelho consegue suportar seria 54 quilos. Mas o meu joelho feminino, que é mais delicado que o masculino, ele gosta de um peso de 3 a 5 abaixo da altura. Então, o peso ideal como mulher seria de 49, 50 quilos na minha altura. Se for um joelho de homem, dá para suportar de 5 a 8 acima da altura, tá bom? Então, veja se você está com seu peso ideal. Veja se você está juntando algumas bolotinhas, algumas gordurinhas anormais, um papinho, né? Esse tipo de gordura é dita gordura anormal porque ela não é do corpo, não é da nossa constituição. Elas simplesmente são depósitos de toxinas, de venenos que você está colocando pela boca e o seu corpo, para manter a sua vida, precisa guardar em algum ambiente seguro para que você continue se sobrevivendo, tá? Tremores. É algo bastante legal, essa coisa que as pessoas... Ai, não, eu tenho um tremor essencial de família. Toda a minha família treme depois dos 50 anos. Não, querido, toda a sua família tem problema com glúten, como eu também tenho. Nós não somos celíacos, mas essa cola tenaz que nós estamos comendo todos os dias está fazendo com que o cérebro entre em tilt, né? Ele dá problema. Por isso que é importante a gente entender se a minha pele está boa, se a minha cintura, se eu estou inflamando demais, se eu estou acima do meu peso, se eu estou com várias doenças e achando que essas várias doenças são normais, reavalia-se. O desafio é 100 dias, 100%, zero leite, zero glúten, 3 litros d'água também incluso e de preferência zerar o seu álcool, tá? Mas se você ainda persistir no seu álcool e zerar leite e glúten, eu ainda assim garanto a vocês que vocês vão ter um resultado. Não que eu não queira que vocês zerem o álcool, mas eu sei que para grande maioria isso é uma dificuldade. Mas ficamos aqui 100 dias, 100% zero leite, zero glúten, que é o tempo que o nosso intestino se refaz. E se você sair da merda e for para a luz, eu garanto a todos que vocês
podem até voltar, mas vocês vão querer ficar na luz como eu e todos os meus pacientes gostam de estar. É uma questão de escolha. Viver é uma questão de escolha. Viver bem é uma questão de atitude. Sem dúvida nenhuma, cabe a cada um de nós a decisão. Agora, a nossa dica é com a doutora Ana Lígia Feitosa, que vai nos falar sobre o fogacho, aquelas ondas de calor que muitas mulheres sofrem sem nenhum motivo aparente. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Ana Lígia Feitosa, ginecologista e obstetra, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um dos principais sintomas e uma das maiores queixas das mulheres na menopausa, o tão temido fogacho. São aqueles calores que a mulherada tem nessa época que incomoda tanto, né? Então, ele é o principal sintoma da mulher na menopausa, é decorrente da falta de hormônio que ocorre na menopausa, tá? Mas a gente consegue cuidar dele sim. Existem aqueles que são mais leves, que têm menor intensidade e com isso a mulher consegue alguns ajustes, né, que a gente fala comportamentais e consegue ficar muito bem. Alguns outros já têm uma intensidade maior, que chegam a atrapalhar o dia a dia da mulher, atrapalhar o sono e aí esses precisam de tratamentos mais específicos, tá? Para as pacientes que têm sintomas mais leves, a gente indica mudanças de hábito de vida. Entre eles, atividade física, tá? Evitar alimentos muito condimentados, como pimenta, entre outros, que acabam acelerando o nosso metabolismo e faz desencadear ainda mais essas ondas de calores. Evitar ambientes muito quentes também, né? Eu brinco que as pacientes na menopausa deveriam morar lá no Polo Norte para ter menos essas ondas de calores. Mas, então, ambientes mais ventilados, mais frescos, usar roupas mais frescas também no dia a dia, tudo isso pode ajudar aquelas pacientes que têm sintomas leves. Já as pacientes que têm sintomas mais intensos, que vem os calores, chega a suar, algumas até reclamam que ficam com o cabelo todo molhado, né? Essas pacientes precisam da ajuda de medicação. Na parte de medicação, nós temos tanto a parte hormonal como a não hormonal. Tudo isso tem que ser avaliado caso a caso, tá? Tem a paciente que quer hormônio, fazer a reposição hormonal e tem paciente que não quer de jeito nenhum. Além disso, tem as pacientes que podem e as que não podem usar hormônio. Então, tudo isso a gente vê na consulta para indicar o melhor tratamento para a paciente e de acordo também com os sintomas, tá? Para as pacientes que não podem hormônio ou que não querem, nós também temos medicamentos que ajudam a melhorar essas ondas de calor, tá bom? Então, tudo isso tem que ser avaliado em conjunto com a médica, né, com a ginecologista, para que seja feito da melhor forma possível para você. Não existe uma receita de bolo. O que é bom para sua irmã, para sua vizinha, para sua cunhada, nem sempre é o melhor para você. Tá? E só alertar para tomar cuidado nessa parte hormonal com o que é liberado pela Anvisa e apoiado pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Tem muita gente que usa alguns hormônios que não são indicados, tá bom? Então vamos ficar atentas e cuidar da saúde de vocês da melhor forma possível. Qualquer coisa, fico à disposição para maiores dúvidas e esclarecimentos. Quando você estava assistindo essas dicas, você lembrou de alguma amiga? Então manda essa dica para ela. Tá lá no nosso canal do YouTube. Eu vou para um rápido intervalo, mas eu já volto. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre cabelo e eu quero saber, quando foi a última vez que você hidratou os seus cabelos? Nosso cabelo perde nutrientes todos os dias, com a ação do sol, frio, vento, calor de secadores, pranchas, água muito quente no banho e também com as químicas capilares. Por isso, precisamos estar sempre repondo esses nutrientes básicos. A máscara Absolutely Care extrato de bambu da Doce Rosa Profissional é um tratamento para cuidados intensivos dos cabelos. Devolve nutrientes, brilho e maciez, auxiliando o crescimento dos fios. Contém extrato de bambu, queratina vegetal e óleos essenciais e é indicada para cabelos finos que necessitam de força, nutrição e também cabelos com química.
Para um resultado ainda melhor em seu tratamento, utilize a linha completa, com shampoo, condicionador e a máscara, disponíveis nos tamanhos home care e para salão de beleza. Então, na sua próxima hidratação, utilize a Absolutely Care extrato de bambu da Dolce Rosa. Seus cabelos vão amar! Voltei! Agora, a nutricionista Vanessa Galo vai nos falar sobre a alimentação do bebê. O bebê vai começar a comer alimentos diferentes do leite e aí a família fica naquela ansiedade, né? A criança não come, o que fazer para estimular essa criança, para fazer ela comer um pouco mais, e aí vem aquelas estratégias que muitas vezes podem prejudicar o andamento desse processo. Então eu queria falar um pouquinho hoje com vocês sobre esse início aí da introdução alimentar, o que é essa introdução alimentar, né? Essa oferta de alimentos aí para o bebê que se iniciam, a recomendação que seja aí por volta dos 6 meses, né? Então a gente contraindica essa introdução de outros alimentos diferentes do leite antes dos 6 meses de idade, a gente não tem nenhum benefício para o bebê antecipar esse processo. E aí com 6 meses essa criança começa a ter contato com outros alimentos e na grande maioria dos casos, né, a criança não come ou não come o quanto os pais e a família espera que ela comesse. Então, o que é muito importante a gente entender é que é um processo para a criança, né? É uma grande novidade, é um bebê que ainda está amadurecendo, está se desenvolvendo, e aquela novidade de um alimento diferente do que ela conhecia como alimento para ela, que era o leite exclusivamente, é um grande aprendizado. Então, a gente esperar que essa criança vai começar a ter contato com esses alimentos e comer pratadas, né, comer em grande quantidade, é um sonho que não é real, né, que a gente não consegue visualizar ali na prática. A criança precisa de tempo, ela precisa de contato com esses alimentos, ela precisa ter oportunidade de explorar esses alimentos novos para que isso vá se tornando familiar e ela vá então aprendendo o que é esse processo do comer, né? Ela precisa ter tempo e oportunidade para aprender a comer. E aí isso envolve vários fatores, né? A oportunidade de oferecermos com regularidade essas novas refeições, esses novos alimentos, a oportunidade da criança ter contato com alimentos de forma bastante variada, a oportunidade de ver os adultos comendo, de ver os familiares comendo, né? Eles aprendem muito, por exemplo, e aí quando a gente se alimenta na frente desses bebês, isso está sendo uma forma de aprendizado ali para eles também. Então, as principais recomendações aí que a gente tem para o início da introdução alimentar oferecer uma alimentação variada, diversificada, com alimentos de verdade, né? Então, comida que a gente conhece de onde vem, é a fruta, é o legume, é a verdura, é o arroz e feijão, é as carnes. Então, essa alimentação variada e a forma de a gente oferecer também. A gente não recomenda que essa comida ela seja liquidificada, processada, feita aquelas papinhas com tudo misturado, porque é só a gente imaginar, né? Quando a gente bate uma sopa, quando a gente bate várias frutas junto, a gente perde textura, a gente perde cor, né? Fica tudo de uma cor só, a gente perde toda a possibilidade sensorial que essa criança poderia ter ali com aquele alimento se ele tivesse sendo oferecido de uma forma mais natural. Então, a recomendação é que você prepare esse alimento, cozimento, né? Amasse apenas com um garfinho, não precisa bater no liquidificador e com o tempo vai evoluindo essa alimentação e ajustar as expectativas, né? Lembra que o intuito é a gente colocar essa criança em contato com a comida e com o tempo ela vai aprendendo como é que come, como se socializa no momento da refeição, para que a comida serve, que a comida vai matar a fome. Então isso leva tempo para ela aprender. Então reduzir as expectativas, não deixar de oferecer, né? Mas ficar tranquilo se a sua criança aí no comecinho for em pequenas quantidades, em algumas refeições não comer, não aceitar, né? Ou comer em pouca quantidade mesmo. Tá tudo certo. Com o tempo ele vai aprendendo e essa quantidade ela tende a ir se ajustando conforme a criança vai se desenvolvendo e vai tendo maior capacidade
de entender e aproveitar esse momento da refeição. E a nossa última dica de hoje é sobre organização do lar com a personal organizer Lili Zardi. Então agora eu vou pedir para você dar umas dicas para mim, para o pessoal aí de casa, poder começar a se organizar. Então conta aí um pouquinho pra gente, dá uns segredinhos aí pra gente poder começar a organizar a nossa vida. Ótimo, Gabriela. Eu vou dar os 5 passos iniciais para a pessoa que quer se tornar mais organizada, os 5 maiores segredos aí. Ah lá, gente, é o pulo do gato. Exatamente. Primeira coisa, que a gente até já falou um pouquinho aqui, a questão do destralhe, né? Então, assim, comece eliminando aqueles itens que você não utiliza, que você ou não serve mais, ou você não gosta e tá ali de repente porque você ganhou de presente de alguém. Gente, não tem essa. Tá ali, inútil, passe para frente. Ou seja, por doação, ou também você pode de repente vender, né? Ou reformar, enfim, faça esse destralhe, que é o primeiro passo muito importante para a organização. Segundo passo é a gente determinar um endereço para cada coisa dentro de casa. Parece maluco, né? Fala assim, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Tem muita coisa em casa, não consigo identificar aí um espaço para cada coisa. Então, se você respondeu isso, volte para a casa anterior. Precisa eliminar algumas coisas. Exatamente. Então, você vai delimitar mesmo um espaço para cada coisa. A minha gaveta de blusas, cada blusa, determinar no cabide, aqui vão ficar as blusas de calor, as blusas de frio, as calças, enfim, criar endereços, né, para cada item dentro da sua casa. Isso vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Terceiro item, né, feito isso, você precisa começar a pensar antes de adquirir as coisas, né? Então, não adianta nada você fazer o destralhe, organizar e de repente sair comprando no dia seguinte itens aleatórios. Então, não compra compulsivamente, né? Pensa, né? E o quarto item já, né? Faça listas, tudo que você precisa comprar. Lista de supermercado, lista do que preciso comprar de roupa, de produtos de higiene, enfim, tudo isso facilita e faz com que você não compre itens desnecessários e deixe de comprar itens necessários. E a quinta dica é 15 minutos diários. Não tente fazer a organização toda de uma única vez, isso é cansativo, demanda tempo, demanda energia sua, né? Porque você vai rever de repente itens que estavam ali guardados, que trazem memórias. Então, a dica é 15 minutos, se dedique, né? Se você tem 30, enfim, mas ajuste isso, né, de maneira gradual na sua agenda, na sua rotina. Muito legal. Realmente, se a gente tentar organizar tudo de uma vez, a gente acaba desistindo, né? Porque, querendo ou não, a gente tem muitos... Eu, pelo menos, tenho muita roupa, sapato. Se eu for tirar tudo do guarda-roupa, com certeza não vai voltar nada pra lá depois. Vai virar tudo um bolo. O nosso programa chegou ao fim e eu vou ficando por aqui. Mas logo a gente se encontra novamente. Um beijo e um ótimo dia!